Muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a incorporação mais fácil. Eu sou abre alas para todas as incorporações da Telena, né? Porque a gente é vens amigos, né? Tudo bem. Então, estamos de volta com o nosso projeto. Falaram que eu mexo muito. Agora vou tentar ficar mais quieto. Parece que eu consigo. Né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho de mediunidade, né? A gente já fez aquela aula, aquele curso, né, maior sobre mediunidade, e a gente tem acompanhado algumas pessoas fazendo um desenvolvimento mediúnico, e uma das características dos nossos tempos, que nós podemos chamar, né, de fim dos tempos, podemos chamar de Ragnarok, podemos chamar de fim do mundo, podemos chamar de apocalipse, que na verdade, né, é só uma transição, certo? É uma revelação. E como nós estávamos num mundo que foi muito racionalizado, né, nós vamos para outra polaridade, que é um processo de reencantamento do mundo. E o que acontece no processo de reencantamento do mundo é o chamamento para o invisível, né, para tudo aquilo que é sensível. Então, nós vamos ter aí um aumento da mediunidade em geral, não importa a idade. Pessoas de 60 anos estão despertando mediunidade, pessoas de 30 anos, pessoas de 10 anos de idade. Então, a gente tem recebido essas pessoas e algumas pessoas ficam um pouco assustadas com esse movimento, né? Então, eu queria contar um pouco, a gente já falou de tipos de mediunidade no nosso vídeo, para quem não viu, né, que a gente falou de mediunidade de transporte, falando de mediunidade diversas aí. Agora eu vou falar mais de como que as pessoas sentem, quais são os medos, quais são os receios, quais são as armadilhas, né, para aí desenvolver essa mediunidade. Então, essas são coisas, por exemplo, que interferem na mediunidade. Sons, vibrações, luzes, né? Chamas a lá Iemanjá. Então, mesmo um vídeo como esse, a vela está ali trabalhando, porque, é claro, isso aqui é um encontro interdimensional e para que essas câmeras, essas luzes interfiram o menos possível, a gente precisa de alguém ancorando, né? A gente precisa da vela ancorando, né? Até para proteger a médium, né? Para proteger os médiuns que estão aqui. Então, o que tem acontecido bastante é que as pessoas têm muito medo quando começam a se sentir no desenvolvimento mediúnico. Primeira coisa, não carece ter medo de espírito, gente. Você é um espírito. Vai ter medo de você mesmo? Sua esposa é um espírito. Sua mãe é um espírito. Tem espírito que está sem corpo, mas todo corpo tem espírito, né? Já vi até mãe de santo com medo de espírito. A matéria do trabalho da mãe de santo é espírito. Já vi espírita com medo de espírito, né? Primeira coisa que vocês têm que saber é que a mediunidade nem sempre mostra somente espírito. Eu posso ter uma mediunidade que vai me mostrar energias. Então, eu vou chegar num lugar e vou sentir energias. Às vezes, essa energia vai ser de um espírito. Às vezes, essa energia vai ser uma forma, pensamento, o inconsciente coletivo que vai estar ali. Quanto menos medo eu tenho, mais calma e tranquilidade eu vou ter para ler as informações. Então, o primeiro convite que eu faço para todos aqueles que estão desenvolvendo a sensibilidade e a percepção do invisível é que vocês tenham calma, tranquilidade e sejam um explorador, sabe, um cientista. Tragam isso para a ciência, porque não está se manifestando porque você está vendo. Você está vendo que está se manifestando. Então, você percebendo ou não, aquela coisa está acontecendo ali, certo? Então, não carece ter medo, carece ter curiosidade. Um pouco de espírito científico
exploratório, né? Curiosidade protege, né? E te coloca aí num lugar de observador que já te tira da vibração do medo, que é uma vibração mais baixa, que é o que os espíritos negativos ou zombeteiros vão usar para te sugar, para te zoar. Às vezes não vão nem sugar, vão só zoar o plantão, né? Então, o que o espírito de não luz pode fazer, principalmente, é te fazer acreditar que você não tem força, certo? Fazer acreditar, ele vai criar uma ilusão. Então, às vezes, tem pessoas que vão ter ataques, né? Aí, um outro lugar. Não vamos estou falando assim dessa mediunidade mais corriqueira, tá? Não estou falando de alguém que tem aí, né, uma questão mais séria, mas essas pessoas que vão ter ataques, né, espirituais, elas são uma porcentagem mínima das pessoas que têm sensibilidade. A maioria das pessoas vão ter, né, apenas uma convivência aí com o mundo invisível, sem uma interferência muito direta, né? Eles vão ter uma percepção, certo? Inclusive, dos seus guias positivos. Quanto maior for a minha observação, mais eu vou desvelando, revelando aquele mundo invisível. É igual ver um céu estrelado, né? Quanto mais você olha para o céu, mais estrela você vê. O desenvolvimento, né, da percepção do invisível é assim. Quanto mais eu presto atenção nisso, mais eu consigo ver e discernir o que está acontecendo. É preciso respirar. E do mesmo jeito que existe aí as influências negativas, existem as influências positivas. E a verdade é que existe muito mais influência positiva do que influência negativa. Então, bora focar no positivo, para quando você se encontrar, esbarrar com alguma coisa negativa, você saber que você não está sozinho ali. Então, o desenvolvimento dos seus mentores, né? A espiritualidade de luz, lá vou eu mexendo, né? A espiritualidade de luz, ela só interfere quando você pede, certo? Então, a primeira coisa que você, quando você começar a sentir a sua sensibilidade, é tentar se aproximar dos seus guias, dos seus mentores, né? É experimentar as sensações dos seus santos de devoção, dos seus lugares de natureza, de força, né? Encontrar o elemental, conversar com uma plantinha, né? Sentir o sol, o que é a diferença da energia do nascer, do pôr do sol do meio-dia, tudo isso, né, tá contando coisas, né? Tudo isso você pode desenvolver, certo? Acho que agora já foi suficiente para trazer a Rosa Palmeira. Oxente. Muito bem. Então, falando aqui um pouco dessa sensibilidade, dessa mediunidade, né? Que antes ela era uma mediunidade um pouco mais cara, porque a gente estava numa lei do ocultismo, porque houve muito abuso da humanidade dessas habilidades, mas houve, sobretudo, muita opressão dessas habilidades. Então, as pessoas que desenvolviam sonhos, que desenvolviam premonições, que desenvolviam curas, que desenvolviam conversas com plantas. Eu sei que planta vai me fazer bem, eu sei que planta vai me fazer mal. Elas eram vistas como bruxas, elas eram colocadas na fogueira, elas eram vistas como as esquisitas, elas eram vistas como os demônios. Foi muito demonizada, né, essas habilidades. E isso ficou no inconsciente coletivo. Então, há uma resistência dentro do nosso inconsciente coletivo, seja ela através da exaltação da ciência, da racionalidade. Então, achar que tudo que é intuitivo, né, de tudo que não está aí comprovado, pesado, medido, embora a ciência pode comprovar isso sim, né? Porque se você tem
um fruto, né? Um resultado, né? O povo diz, curou aí um câncer que não tinha força do pensamento. E força do pensamento é magia, gente. Isso aí que é a mediunidade, né? Isso aí que é a magia, a própria força do pensamento, o efeito placebo, é magia. É magia do seu próprio pensamento, da sua crença, né? Então, não é crendice. Crendice é magia. Por isso que crer em coisa ruim é alta magia negativa. Então, além do crer, eu preciso entender, eu preciso compreender. E quando a gente começa a ser sensível, quando a mediunidade chega perto da gente nesse momento, ela nos chama para uma missão. Ela nos chama para uma ampliação da vida. Ela nos chama para aproveitar muito mais o nosso processo encarnatório em planeta Terra, fazendo uma linha de continuidade da nossa existência, de uma existência contínua, entender que a vida não acaba aqui, que a vida não depende só de corpos físicos, amplia a sua visão sobre a vida, te faz mudar, te faz fazer escolhas diferentes, te faz entender realmente quais lugares te fazem bem, quais lugares não te fazem bem, quais pessoas te fazem bem, quais pessoas não te fazem bem. Elas aguçam o seu paladar. As sensações são os sentidos da alma, ou seja, despertar a mediunidade é convidar a sua alma a estar mais presente no seu corpo. É convidar o olhar da sua alma, somar com o olhar da sua mente, com o seu olhar físico, né? É ampliar os seus corpos, os seus sentidos e suas percepções. No começo nós temos medo, por quê? Por causa dessas concepções que demonizam, como se o invisível só fosse negativo. Cada manifestação de espírito fosse negativa e que a força do bem não pudesse se manifestar. Veja que ideia estapafúrdia. Ou é uma outra crença que é da loucura. É o medo de ser doido, né? E isso, minha gente, todo desenvolvimento mediúnico vai esbarrar no medo da gente ser meio doido, né? Então, a gente tem que relaxar, né? Se permitir uma loucura, uma cura slow, né? Porque ela permite que a gente tire certos véus dos nossos olhos. E, em parte, primeiro, vai ser fantasioso. A fantasia faz parte. Então, a gente vai primeiro encostando numa certa fantasia e depois tirando o véu também da fantasia, né? Então, faz parte. O engano no começo do desenvolvimento mediúnico faz parte. Então, não se apegar tanto ao que você está vendo, mas também não negar ao que você está vendo e ao que você está sentindo. Então, muita calma, muita tranquilidade para ir desenvolvendo essa tecnologia, para ir desenvolvendo essas leituras, para ir aprendendo a entender as percepções, os símbolos. A linguagem onírica é a linguagem do invisível, certo? Então, em parte, serão símbolos, não realidades, né? Então, eu preciso saber interpretar esses símbolos para que eu tenha uma leitura mediúnica mais ampla, mais enraizada, mais concreta. E para isso eu preciso ter dado de realidade. E para isso eu preciso estudar. Para um verdadeiro desenvolvimento mediúnico, para o meu verdadeiro desenvolvimento das minhas percepções tecnológicas, que é a minha intuição, as minhas sensações, as minhas premonições, a minha clarividência, né? Eu preciso de um pouco de estudo para eu começar a ter margem, para eu começar a ter verdadeiras leituras mais acertadas do que tem acontecido e do que vai acontecer comigo, certo? Aí, passei no cemitério, percebi ali que tem um espírito. Para que eu vou sair correndo, né? Esse espírito provavelmente não tem nada a ver comigo, não quer saber de mim, né? São gente como a gente. Passei em tal lugar, tem uns que querem assustar a gente, mas aí a gente passa tranquilo, deixa ele assustar, né?
Deixa ele compreende a dor e a carência daquele espírito que está tentando te assustar, porque ele precisa de um pouco de atenção, ou porque ele não quer sua presença ali. Pede licença, fala, desculpe, não passo mais aqui, né? É um mundo como o mundo é. Então, tem uns vizinhos que são mais chatos que outros. Tem uns vizinhos que gostam de barulho, outros vizinhos que não gostam de barulho. Tem uns vizinhos que se incomodam, outros que não se incomodam. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a maioria dos espíritos são gente como a gente. Então, de jeito não dá para ter medo. De gente, dá para a gente escolher com quem a gente quer se relacionar e com quem a gente não quer se relacionar. Quem faz bem para a gente e quem não faz bem para a gente. Assim com vivos e com não vivos. Agora, existe uma outra série de espíritos e energias que são os espíritos da natureza, que são os encantados, né? Que são aí, como a gente vai chamar, né? Elementais. Essas energias, elas são muito agradáveis, muito gratificantes, muito divertidas. Às vezes nem tão agradáveis, mas são, no mínimo, muito interessantes, né? Então, se abrir para essas percepções é muito interessante. Outro nível de espírito é o que a gente chama de espíritos guias, espíritos mentores, entidades. Entidades já é um outro nível de espírito, né? É um espírito que tem uma certa mediunidade, que é capaz de comunicar com você de uma maneira muito mais inteligível, muito mais direta, né? Que aí essa pessoa ou esse ser, ele é capaz de te mandar energias, te mandar informações, te mandar frequências para te ajudar na sua caminhada. Ninguém encarna sozinho. A sua missão faz parte de uma missão coletiva. O seu aprendizado faz parte de um aprendizado coletivo. O que você escolhe influencia na escolha do outro. E aí fica uma série de guias e mentores, né, tentando intermediar aí esse aprendizado, né? Ninguém é jogado no mundo sozinho. Ninguém é jogado no mundo da própria sorte. Até mesmo aqueles que nascem com encarnações sem programação, eles são encaminhados, né? Existe aí uns espíritos de luz que vão rondando e se aproximando para que quando haja uma brecha possa ter influências positivas. O próprio Sol é uma influência positiva, o ar, o prana, certo? Agora, existem umas outras coisas que começam o nosso desenvolvimento mediúnico que assusta as pessoas e eu quero dizer, não se assuste. Segure a onda, porque todo crescimento dói. Então, se eu estou ampliando a minha visão, a minha cabeça vai doer. Ah, não vou mais lá não, porque minha cabeça... Aguente sua cabeça doer até sua cabeça parar de doer. Ai, meu estômago está doendo. Por quê? Porque às vezes você está impedindo, porque às vezes tem uma força aí que... Então, como é que eu trabalho para que meu estômago pare de doer? Né? Não é negar já logo de cara porque o meu estômago dói. Se meu braço está doendo, isso quer dizer alguma coisa. Se é o meu braço direito, isso tem uma informação sobre a minha ancestralidade, sobre que tipo de energia está chegando, sobre que tipo de energia está saindo. Por isso, estudar ela é fundamental. Algumas dores fazem parte do desenvolvimento mediúnico, certo? Mas não precisa se demorar nessas dores, porque essas dores são informações. Assim que eu capto essa informação, o que essa dor está querendo me mostrar, ela sai, certo? Então, ao mesmo tempo que eu não preciso ter medo dessas minhas dores, né? Eu também não preciso me apegar a elas. O que eu preciso é perguntar a essa dor, o que você vem me mostrar? Então, dor de cabeça faz parte da ampliação de visão. Dor no peito, às vezes faz parte de uma ampliação do cardíaco, né? Dor no braço faz parte do desenvolvimento mediúnico. Dor na lombar faz parte, né? Porque se eu estou trazendo uma captação mediúnica no comecinho, né? Eu preciso alinhar o meu corpo físico para os processos mediúnicos. Por isso que é muito importante você procurar uma casa, você procurar uma orientação, você procurar um estudo, para que primeiro você entenda diferenciar
o que é viagem na maionese, né? E o que é informação. E depois que você entende o que é informação, o que fazer e por que eu estou recebendo essa informação, né? Eu tenho algum tipo de missão? Eu tenho algum tipo de habilidade que pode ser útil? Isso é útil para a minha vida ou útil para a vida de todos? Isso é para quê? Nada na natureza vem assim sem propósito, né? Tem sempre um propósito. Então não tenho medo das dores e das sensações. Vamos ser um pouco mais corajosos com o que a vida vem nos trazer. Quando o dente nasce, dói. Mas olha como um dente serve para a gente na nossa vida, né? Então não se assuste com dores. Outra coisa que acontece, no começo a gente fica um pouco confuso. Por quê? Eu vou ficar um pouco desdobrado, certo? E aí eu vou começar a conhecer, não é só o astral que chega a mim, eu também vou um pouco para o astral. E aí até eu sintonizar e entender a hora, né, do controlar o como eu vou e quando eu volto e estou em terra, né, tem um momento que fica um pouco confuso. Esse momento de transição é sempre um momento um pouco mais delicado, né? Mas eu nasci para estar em planeta Terra. Então, eu também não posso ficar toda hora aqui no astral, mesmo que às vezes seja muito agradável. E o que as pessoas às vezes fazem? Elas vão atrás de alteradores de consciência e vão manter essa alteração de consciência porque ela dá uma mini organizada, ela dá uma hiperbolizada, né? Ela deixa mais claro o que é astral, o que não é astral, o que é guia, o que não é guia, né? Mas eu também posso me acomodar nisso e perder a minha própria habilidade, né, de ir sozinho para esses momentos, para esses encontros. Então, não se acomode a plantas de poder. As plantas de poder, elas vêm ensinar um caminho para depois você trilhar, né? Agora, ela não é a ponte, você entende? Ela é o apontamento. Se eu me acomodo nas plantas de poder, eu deixo de desenvolver minhas próprias pernas, minhas próprias asas, minha capacidade de levar e trazer. Meditação é uma coisa muito importante também para que eu possa esclarecer o que está acontecendo comigo. Então, estou confusa. Nossa, eu vou ali para o centro da cidade e começo a ficar muito esquisita, né? Então, quando eu voltar para o centro da cidade, eu tomo um banho e eu relaxo, eu medito para eu trazer a luz da compreensão para aquilo que aconteceu. Mesmo que você não converse com os seus guias, eles vão te trazer, através de sensações, as informações para compreender o que aconteceu. Outra coisa, né? Já que eu estou ficando mais sensível e que as coisas às vezes vão ficar um pouco difíceis, eu posso lançar mão de certas plantas. Então, uma defumação, um chá, um banho de ervas, né? Existem milhares, centenas de milhares de seres que passaram por um desenvolvimento mediúnico e que conhecem remédios para nos ajudar. Então, o que eu faço? Eu vou atrás desses remédios. Se eu não consigo ainda receber esses remédios sozinhos, eu vou atrás de uma casa espiritual que vai me receitar. Eu vou atrás de um canal, que agora tem canal no YouTube, né, que vai me receitar. E eu vou experimentar e fazer uma vivência, uma análise comigo mesmo, né, do como isso funciona para mim. Porque não há uma receita certinha para todas as pessoas, certo? Porque eu tenho um tipo de mediunidade, eu tenho um tipo de afinidade, eu tenho um ori. O que está de acordo com o meu ori? Por isso que existem os guardiões dos segredos, né? Porque ultimamente também é tudo o que eu sinto. Sentir que, intuir que, né? Cuidado,
cuidado com a banalização, porque não é porque é erva que o negócio não pode dar um efeito revertério, né? Não é porque é erva que você pode usar de qualquer jeito, né? Não é porque é uma vela que você pode acender de qualquer maneira. Existem os mestres, quem veio antes de nós para nos ensinar. Então, é preciso eu primeiro ter um repertório, é primeiro entender o que é alquimia, para depois começar, inclusive, a receber dos meus guias, entende? Até para receber dos nossos guias, a gente precisa de ter um pouco de repertório. Então, a primeira dica e a melhor dica para o desenvolvimento mediúnico é seja curioso e vá atrás. Estude, procure vivências e não tenha medo. O medo é o inimigo e é a coisa que mais distorce. Tem muita gente que começa a ver cemitério, começa a ver cruz e morre de medo, mal sabe que é uma pombogira chegando, que são os Exus, que são os seres das calungas, que são os pretos velhos carregando uma cruz, porque é simbólico. Mas se eu associo a caveira, se eu associo a cruz, se eu associo o cemitério a uma coisa negativa, eu já estou repelindo, antes que a coisa chegue, meus próprios guias. Aquilo faz parte de mim e eu estou recuando, né? Por quê? Porque o senso comum diz que cruz é ruim, que cemitério é ruim, que caveira é ruim, né? Vai chegar um preto, um velho é ruim, né? E é só coisa boa. Então, antes de renegar, né? Observe as sensações. Não a ideia que eu tenho sobre isso, mas a sensação que me traz. O cheiro é agradável? O cheiro é desagradável? Tem cor? Essa cor significa o quê? Né? Então, tenham coragem de seguir o caminho do mistério. O mistério te convida, porque o Apocalipse vem para revelar. Então, a maioria das pessoas vão desenvolver capacidades mediúnicas em graus diferenciados, certo? Então, abrace você mesmo. Nada vai vir que não seja seu, né? Agora, você pode ir atrás de coisa que não é sua, né? Aí, se você dá conta, bem. Se você não dá conta, meu filho, amém, né? Porque você pode aí estar trazendo carga para você que você não dá conta e trazendo pesos e problemas para ti, né? Então, o que eu digo é vá atrás de conhecimento, mas não vá atrás de demanda. Não. Outra coisa que o desenvolvimento mediúnico pode trazer como armadilha é você achar que você é o próprio guia. A pessoa fala, eu sou aquele ser, né? Começa a achar que é o próprio xamã. Tomou ayahuasca uma vez, está se querendo servir ayahuasca para os outros. Porque você viu um ser, mas o seu ego é tão grande que você já acha que você é ele, né? E aí, você dá brecha a espíritos que vão se aproveitar da sua vaidade, vão reforçar aquilo e vão te desviar do seu caminho. E se você puder desviar mais um tanto de gente, eles vão achar bom, né? Vão achar maravilhoso. Então, por isso é vigiar e orar sempre. Peça, né? Aquele que te fortalece, né? Seja amada a grande alma, ser que eu sou, seja a natureza, seja o universo em si, porque tem muito ateu desenvolvendo mediunidade aí e não sabe nem a quem pedir ajuda, né? Que não acredita em nada. Peça a verdade, luz da verdade. Me ilumine, me fortaleça aqui nesse caminho, né? Peça a justiça, a justa medida para que você não se desconecte com o que é de fato, né? Peça a razão. Razão, não me deixe negar o que eu estou vendo. Tem um amigo ateu da Telena que diz o bom de ser ateu, né? É que se um dia Deus aparecer, você pode mudar de ideia, né?
Então, você pode sempre mudar de ideia, não se apegue tanto a ideias. A espiritualidade, ela é transgressora. Os guardiões do segredo e da tradição são fundamentais para que a gente não saia muito fora da casinha. Mas faz parte sair fora da casinha de vez em quando para ampliar os cômodos, né? Dessa casa astral. Quanto mais a consciência humana dá conta, maior essa casa fica, né? Então, os nossos ancestrais cumpriram um caminho, uma caminhada, mas cabe a nós também caminhar um cadinho, né? Não é só recaminhar o caminho que já foi feito, porque a humanidade ela evolui, o planeta ele evolui, né? Então, muitas coisas, às vezes, a gente tem que voltar, né? Os mistérios ancestrais são mistérios ascensionais, né? Outra coisa que acontece muito no desenvolvimento mediúnico é você perceber que em alguns lugares que você gostava e algumas coisas que você gostava não te agradam mais. E aí, às vezes, você quer voltar, né, a gostar daquilo. Porque como era bom poder beber, tá nem aí, poder fazer isso, sei lá o que vocês faziam aí, não tá nem aí. Desapega. Porque se aquilo não te corresponde mais, é porque existe algo que está ali, ó, muito mais agradável para você, que está a ser descoberto, né? Então, dos processos do desenvolvimento mediúnico é desapegar a uma certa identidade que foi criada, a certos prazeres mundanos que não te correspondem mais. E não quer dizer que todos vão, não. Porque se eu sou uma pessoa que tem um Exu muito forte, um povo de rua muito forte, eu ainda vou dar conta de estar na rua. Mas se eu sou aí um filhinho de Oxalá, vai ser difícil. Quanto mais perto de Oxalá eu tiver, menos eu vou conseguir beber. Né? Quanto mais você estiver indo em direção à sua essência, certas coisas não te agradarão mais. Então, parte do desenvolvimento mediúnico é um exercício de desapego. Desapego do que foi, né? E às vezes a pessoa não vai em direção ao seu destino porque está apegada a certas coisas que eu aqui, dentro do meu olhar da eternidade, acho um desperdício de vida. Porque eu te digo que o trabalho que eu faço com gente no umbral, e é muito trabalho, é um trabalhão, geralmente estão apegados a essas mesmas coisas que seu desenvolvimento mediúnico te afasta. Por quê? Te deixa com paladar. Tem uma outra coisa que o desenvolvimento mediúnico traz. Certas pessoas também se afastam. Mais uma vez, trabalhar aí o desapego. Quem te ama de verdade vai te aceitar como você é. Sendo você uma bruxa ou não. Sendo você um caboclo, um mago, um médium. Sendo você quem você é. Agora, se a pessoa está com tanta dificuldade em aceitar o invisível, que não pode aceitar o que você está mostrando ali no visível, a sua mudança, a sua correção, porque o desenvolvimento mediúnico, ele traz a lembrança das nossas outras vidas, em forma de consciência. Então, alguns aprendizados, eles voltam. Então, você não precisa ficar cometendo os mesmos erros ou superficialidades de antes. Então, se as pessoas elas não querem olhar para isso, elas vão se afastar e você também vai querer um pouco se afastar delas, até meio sem querer. Mas novas pessoas vão chegar, né? Novas relações vão chegar. Então, se abra ao novo e se desapegue daquilo que passou. Porque aquilo que aquelas pessoas que são essenciais na sua existência, elas vão ficar, né? Agora, aquelas que não tem muita pega, deixa embora. O Apocalipse é assim, vem te tsunami arrasando tudo, e você tem que pegar surf, que sobrar, sobrou, abraça o que ainda restou, né? E relaxa. Né? Relaxa, como diz o povo, como é que o povo fala aí?
aceita que dói menos, né? Aceita que dói menos. Aceitação, né? É um processo do desenvolvimento mediúnico. É um processo sobre aceitar, né? Aceitar o que é. A Helena mesmo, né? Demorou a aceitar o mundo espiritual. Aí o povo chegou, aí começou a chegar uns contatos extraterrestres. Aí ela, pelo amor de Deus, mal eu tô aceitando espírito, agora já vem essa história de extraterrestre, né? Quanto mais você abrir os olhos, mais coisas vocês vão ver. E é tão óbvio que dentro de um universo infinito, insondável, vai ter só o ser humano. Criou-se um universo inteiro. Só existe uma vida inteligente no universo. Olha o egocentrismo, né? O antropocentrismo, gente, é ignorância. Tudo bem se você ainda não está pronto para pensar em povos extraterrestres, né? Em vida inteligente fora da Terra. Mas você precisa ficar negando isso? Chamando quem acredita isso de doido? Relaxa. Deixa o povo ver o que eles estão vendo e vai ficar de olho no que você está vendo, né? Vê se não é aqui, ó, uma viseira, né? Então, se não está pronto ainda para extraterrestre, beleza. Mas não fica guerreando com quem já está vendo, não, tá bom? Porque isso vai acontecer, né? Se você for ver o Allan Kardec, se for ver aí os livros do Chico Xavier, eles estão falando de extraterrestre, né? Mas não, é doido quem vê extraterrestre. Gente, o invisível, ele é muito maior do que julga a sua vã filosofia. Então, aceitação, seja cético, mas aprenda a escutar, já diria ali a sabedoria dos toltecas, né? Então, observe, veja se aquilo tem alguma informação interessante, alguma informação que lhe cabe. Não rejeite nada, não negue nada, não eleja caminho, porque não existem descaminhos, só existem caminhos, né? Não fique apontando o caminho, o caminhar do outro, não. Tome conta de onde você põe seu próprio pé. Olhe para onde você está pisando, porque senão você pode estar caindo aí no buraco, olhando o outro, subindo uma escada. Aí tu caiu no buraco, né? Para falando que o moço está subindo a escada errada. Cada um com o seu caminho, porque não existe descaminhos, só há caminhos. Então, o processo de mediunidade, a abertura mediúnica, é um processo de desapego, é um processo de aceitação, é um processo de mudança, de transição, de transmutação. Ele é um processo de revelação, né? E ele é um processo de dor, sim. Porque dói olhar certas coisas de nós mesmos, certas pequenezas, certos egoísmos, certas infantilidades, porque a abertura mediúnica traz crescimento quando você leva isso a sério. E crescer dói, mas não é para ficar doído para sempre, nem ficar ali adolando, acariciando o bode, não. É para passar. Passou a dor da transição, vem um gozo. Tem uma parte que é gozar, né? Tem uma parte que é a alegria. Tem uma parte que é aproveitar essa visão ampliada que a mediunidade te traz, certo?